Silêncio absoluto. Clarice observava Renata e André serem escoltados para fora. Não houve gritos, apenas a assinatura final e a ruína de duas vidas. Renata chorava, maquiagem borrada. André, pálido, não erguia os olhos. Clarice tomou um gole de café e sorriu. Eles acharam que a haviam enganado, que a rainha do gelo estava cega de amor. Erro fatal. Enquanto planejavam o golpe, ela já havia comprado suas dívidas e preparado aquele momento, 6 meses antes, quando a vida de Clarice parecia, aos olhos de quem via de fora, perfeita. Um comercial de margarina, ou melhor, um editorial de revista de negócios de luxo. Aos 38 anos, Clarice era a CEO da Logística Aliança, uma das maiores empresas de transporte e comércio exterior do sul do Brasil, herdeira de um império que o pai havia começado do nada. Um imigrante polonês ríspido e trabalhador, que tinha começado com 2 caminhões velhos, Scania, nos anos 80, e transformado aquilo numa potência logística. Clarice não apenas herdou, ela multiplicou, com uma gestão moderna, agressiva, tecnológica. O patrimônio da família cresceu 500% sob sua liderança. Clarice não era apenas rica, ela era respeitada, temida até. Dirigia seu Volvo XC90 preto pelas ruas arborizadas do Ecoville, com a segurança de quem sabia exatamente para onde estava indo, sempre. Ao seu lado, na vida e nos negócios, estavam as 2 pessoas em quem ela mais confiava no mundo. As únicas pessoas que ela permitiu entrar dentro das muralhas que construiu ao redor do coração. A primeira era Renata, sua melhor amiga desde os tempos da Universidade Federal do Paraná. Renata era bolsista na época, vinda de uma família humilde de São José dos Pinhais, casa pequena, pai metalúrgico, mãe costureira. E Clarice a adotou, quase como uma irmã. Dividiram um apartamento republicano no centro. Dividiram segredos de madrugada. Dividiram sonhos e medos. E quando Clarice assumiu a presidência da empresa aos 30 anos, trouxe Renata para ser sua diretora operacional. Confiou nela como confiaria em si mesma. Renata era o oposto de Clarice em personalidade. Expansiva, sorridente, cheia de carisma natural. A pessoa que quebrava o gelo nas festas da empresa, enquanto Clarice mantinha a postura reservada e distante. Renata era o calor humano, o rosto sorridente, a ponte entre a CEO fria e os funcionários. A segunda pessoa era André. André, o marido perfeito, pelo menos na aparência, um arquiteto charmoso, sorriso fácil, olhos verdes que conquistaram Clarice numa exposição de arte no Museu Oscar Niemeyer 5 anos antes. Ele havia largado o escritório mediano onde trabalhava para assumir a diretoria de marketing da Aliança. A convite, claro, da esposa apaixonada, que achava que estava construindo um império familiar, uma dinastia. Eles formavam o trio de ouro da alta sociedade curitibana. Jantares no Ile-de-France, finais de semana na casa de praia em Balneário Camboriú, vista para o mar, deck de madeira, piscina infinita, fotos sorridentes no Instagram com legendas sobre parceria, sobre sucesso, sobre gratidão, hashtags de motivação empresarial. Mas o sucesso, muitas vezes, é uma neblina densa que esconde os precipícios mais perigosos. A rotina na empresa era insana, brutal. Clarice chegava às 7 da manhã e raramente saía antes das 8 da noite. Ela carregava o peso das decisões sozinha, das negociações tensas com sindicatos, das flutuações imprevisíveis do dólar, das pressões dos acionistas minoritários, dos problemas na alfândega de Paranaguá. Tudo passava por ela. Enquanto isso, André e Renata pareciam ter uma agenda mais flexível, mais leve. Reunião externa com fornecedores, dizia André, pegando as chaves de sua BMW X4 cinza metálico. Visita técnica ao porto de Paranaguá, avisava Renata.
retocando o batom vermelho no espelho do elevador privativo, ajeitando o blazer Armani que Clarice tinha dado de presente de aniversário. Clarice nunca questionava. Por que questionaria? Eram sua família, seu sangue escolhido. A confiança para ela não era uma escolha casual. Era um pilar, sólido, inabalável. Tal qual os pilares de concreto armado que sustentavam os galpões gigantes da empresa. O primeiro sinal, no entanto, veio de forma banal. Como costumam vir as grandes catástrofes da vida. Discretamente, silenciosamente. Era uma terça-feira chuvosa de outubro, daquelas chuvas finas e persistentes que Curitiba faz tão bem. Clarice havia saído mais cedo do escritório, coisa rara, para fazer uma surpresa a André. Era aniversário de 5 anos de casamento, e ela havia reservado uma mesa no restaurante mais exclusivo do bairro Batel. Passou na concessionária BMW da Avenida 7 de Setembro e pegou o presente dele, um relógio suíço Patek Philippe, que custava o preço de um carro popular, R$120 mil. Chegou em casa, um apartamento de cobertura de 500 metros quadrados, com vista panorâmica para o Parque Barigui, e encontrou silêncio, vazio. André não estava. Ligou para o celular dele. Chamou 6 vezes. Caixa postal. Ligou para a secretária dele na empresa. Dona Clarice, o senhor André saiu logo depois do almoço, com a dona Renata. Disseram que iriam verificar um lote de caminhões novos na concessionária em São José dos Pinhais. Clarice sentiu uma pontada de estranheza. Pequena, quase imperceptível. A concessionária de caminhões Volvo ficava no sentido completamente oposto ao que a secretária indicou. Mas ela engoliu a seco. Respirou fundo. Talvez tivessem mudado os planos, talvez tivessem ido a outro lugar antes. Resolveu esperar, preparou o jantar, acendeu velas, colocou a garrafa de vinho francês Chateau Margaux para decantar. E esperou. As horas passaram. Devagar, torturantes. 8 da noite, 9, 10, 11. A chuva lá fora engrossava, transformando as luzes da cidade em borrões melancólicos no vidro da sala. A comida esfriou, as velas derreteram, o vinho ficou quente. Quando André chegou, já passava da meia-noite. Estava levemente despenteado, cheirando a vinho tinto caro e perfume feminino que não era da esposa. Com aquele brilho eufórico nos olhos, aquele brilho que as pessoas têm quando acabam de viver uma grande aventura, quando estão flutuando em adrenalina e dopamina. "Amor, desculpa", ele disse, quase gritando, a voz levemente alterada. O trânsito na BR-277 estava impossível. Um acidente parou tudo por horas. "Fiquei preso", ele mentiu. Beijou a testa dela com pressa, sem olhar nos olhos. Clarice sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Ela conhecia o trânsito daquela cidade como ninguém. Conhecia cada avenida, cada rua. Havia verificado o aplicativo Waze obsessivamente durante a espera. Não houve acidente nenhum na BR-277 naquela noite. Nenhum. A rodovia estava fluindo normalmente. Naquele momento, naquele exato segundo, uma semente gelada foi plantada no peito de Clarice. Uma semente de desconfiança, de dúvida, de medo. Ela não fez um escândalo. Não gritou, não jogou pratos, não acusou. Apenas serviu o jantar frio, entregou o relógio caro e observou. Observou como as mãos dele tremiam levemente ao abrir a caixa azul da Patek Philippe. Observou como ele evitava olhá-la diretamente nos olhos. Observou o sorriso forçado e, principalmente, observou a notificação que brilhou na tela do celular dele, deixado descuidadamente sobre a mesa de centro de vidro, virado para baixo. Ela não viu a mensagem completa, mas viu o nome do remetente brilhar por um segundo antes da tela apagar automaticamente. Sócia. Renata. Poderia ser trabalho. Poderia ser qualquer coisa inocente. Uma dúvida sobre planilhas, sobre contratos,
mas a intuição de uma mulher que negociava contratos milionários com tubarões da indústria, que lia pessoas como livros abertos. Não falhava, nunca falhava. Nos dias que se seguiram, Clarice ativou o modo que conhecia melhor, gestão de crise. Mas dessa vez, a crise não era numa negociação comercial, não era num contrato internacional. A crise era dentro de sua própria casa, dentro do seu próprio casamento. Ela não confrontou ninguém, não perguntou, não insinuou. Tornou-se, se é que era possível, ainda mais eficiente, ainda mais focada, ainda mais fria. Mas seus olhos agora eram radares ultrassensíveis, detectores de movimento. Ela começou a notar os padrões, as pequenas coisas que antes passavam despercebidas, os olhares cúmplices durante as reuniões de diretoria, aquele segundo a mais de contato visual. O jeito como Renata tocava levemente no braço de André quando ria de uma piada sem graça. A forma como os dois defendiam as propostas um do outro com uma veemência exagerada, quase teatral, isolando os outros diretores nas votações, criando um bloco de poder. Acho que a ideia do André de reformular a frota agora é genial, Clarice. Precisamos ousar, ser mais agressivos no mercado, dizia Renata, com aquele sorriso confiante. A Renata tem razão, amor. Você está sendo muito conservadora com o caixa, muito cautelosa. Precisamos investir mais, completava André, com um tom quase condescendente. Eles estavam cercando-a. Não era apenas um caso de cama. Clarice percebeu com um horror crescente, com um frio na espinha, que aquilo ia muito além do sexo, muito além da traição conjugal. Eles estavam tentando influenciar as decisões estratégicas da empresa. Estavam tentando minar sua autoridade como CEO. Estavam construindo algo, juntos. A confirmação veio 2 semanas depois, de uma forma tecnológica, cruel, irônica. André, sempre vaidoso com seus gadgets, havia trocado de tablet, comprado o iPad Pro mais novo e deixado o antigo supostamente formatado na gaveta do escritório de casa. Clarice, precisando verificar um arquivo antigo de uma viagem de negócios para a China. Tentou ligar o aparelho velho, conectou o carregador, esperou. Ele não estava formatado. André, na pressa ou na arrogância absoluta de quem se acha intocável, apenas deletara os ícones da tela inicial. Mas a nuvem iCloud não perdoa, não esquece, nunca esquece, o backup das conversas do WhatsApp e a galeria completa de fotos foram restaurados automaticamente assim que o Wi-Fi conectou, assim que o sistema reconheceu a conta. O que Clarice viu naquela tela a fez correr para o banheiro e vomitar violentamente. Não eram apenas fotos de jantares românticos em restaurantes escondidos, ou selfies sorridentes em motéis de luxo da região metropolitana. Eram áudios, longos, detalhados, eram documentos, planilhas, eram planos meticulosos de destruição. Ela está cada dia mais insuportável, com essa mania de controle obsessivo, dizia a voz de André, em uma mensagem de áudio gravada no carro. O eco revelando que ele estava dirigindo. Clarice não confia em ninguém. Quer controlar cada vírgula, cada centavo. É doentio. Calma, meu amor, calma, respondia a voz doce, melosa, venenosa, de Renata. Falta pouco agora. O balanço desse trimestre vai vir maquiado, exatamente do jeito que combinamos com o Rodrigo, o fornecedor de pneus fantasma. Vamos desviar o suficiente para garantir nossa entrada como sócios na construtora daquele italiano em Itapema. Depois, a gente força a saída dela do conselho, alegando estresse ou incompetência gerencial, burnout, qualquer coisa. O pai dela já morreu. A mãe nem sabe o que acontece. Está com Alzheimer avançado num asilo caro. A empresa vai ser nossa, só nossa.
Clarice sentou-se no chão frio do banheiro de mármore Carrara, com o tablet tremendo nas mãos, e sentiu o mundo girar. Literalmente girar. Como se o eixo da terra tivesse saído do lugar, a melhor amiga, o marido. Eles não queriam apenas viver um amor proibido escondido. Eles não queriam apenas a adrenalina da traição. Eles queriam roubá-la, sistematicamente. Eles estavam desviando dinheiro da manutenção da frota, o coração pulsante da empresa, para construir um patrimônio paralelo e, eventualmente, dar um golpe corporativo para tirá-la da presidência que ela construiu com sangue e suor. A dor foi tão aguda que parecia física, uma faca girando no estômago, rasgando por dentro. Ela lembrou de quando pagou a faculdade inteira de Renata, mensalidade por mensalidade, durante 5 anos. Lembrou de quando perdoou as dívidas de jogo de André, 50 mil reais em cassinos clandestinos, antes do casamento. Lembrou de cada vez que os defendeu ferozmente contra as críticas do conselho, dos acionistas que diziam que ela estava cercada de parasitas, de aproveitadores. Ela chorou. Chorou desesperadamente, por exatos 40 minutos, cronometrados pelo relógio Cartier do pulso. Foi o tempo que se permitiu ser humana, frágil, vulnerável, traída. Depois desses 40 minutos, levantou-se, lavou o rosto com água gelada. Olhou-se no espelho do banheiro iluminado e viu o reflexo do pai, o velho Zbigniew, polonês durão, que sobreviveu à Segunda Guerra, que recomeçou do zero num país estranho, que nunca levava desaforo para casa, que ensinava que respeito não se pede, se impõe. Enxugou as últimas lágrimas e prometeu a si mesma, olhando fixamente nos próprios olhos vermelhos. Eles querem a empresa? Eles vão ter o peso dela sobre suas cabeças. Vão ser esmagados por ela. A partir daquele dia, daquela promessa silenciosa no banheiro, Clarice tornou-se uma atriz digna de Oscar, de Globo de Ouro, de todos os prêmios de interpretação do mundo. Continuou sorrindo nos jantares sociais, continuou assinando os papéis que eles traziam. Mas agora, lendo as entrelinhas com atenção microscópica, fazendo cópias de absolutamente tudo, digitalizando, guardando em nuvem criptografada, construindo um arquivo completo. Ela contratou uma equipe de auditoria forense, de São Paulo, a melhor do país, especializada em fraudes corporativas sofisticadas, mas fez isso através de uma holding fantasma, offshore nas Ilhas Virgens Britânicas, para que nenhum registro aparecesse no sistema contábil da aliança, nenhum pagamento rastreável, enquanto André e Renata achavam que estavam no comando, desviando verbas de suprimentos, superfaturando notas de agências de marketing fantasmas. Clarice estava montando um dossiê, página por página, prova por prova. A auditoria forense revelou um esquema sofisticado, bem pensado. Renata aprovava compras de peças de reposição que nunca eram entregues fisicamente. Os fornecedores eram empresas de fachada, CNPJs laranjas. André contratava agências de publicidade que pertenciam a terceiros. Na verdade, primos distantes de Renata, no interior do Paraná, em Ponta Grossa, em Guarapuava, lugares onde ninguém ia verificar. O rombo já passava dos 7 milhões de reais. 7 milhões. Era dinheiro suficiente para colocar a operação da empresa em risco sério, para comprometer o fluxo de caixa. Mas Clarice tinha reservas pessoais, investimentos, aplicações. Ela injetou dinheiro do próprio bolso, 3 milhões de reais, na empresa, anonimamente, através de fundos de investimento, para manter a operação saudável, para manter as aparências, enquanto deixava os dois cavarem a própria cova, cada vez mais fundo. Ela precisava que o crime fosse inegável, irrefutável. Precisava que eles se sentissem tão seguros, tão invencíveis, a ponto de cometerem o erro fatal, o erro irreversível. E o erro veio
Com a aproximação da reunião anual do Conselho Administrativo, era o evento mais importante do calendário corporativo, onde os resultados do ano seriam apresentados aos acionistas minoritários, aos investidores institucionais, à imprensa especializada. André e Renata convenceram Clarice, com facilidade surpreendente, de que eles deveriam apresentar os resultados daquele ano. Você está cansada, Clarice, exausta, todo mundo vê. Deixa com a gente dessa vez. Vamos mostrar uma nova visão, moderna, ágil, digital, disse Renata, com aquele sorriso de cobra, aquele sorriso que Clarice agora via pelo que era. Clarice concordou, fingindo exaustão profunda, passando a mão na testa, suspirando. Vocês têm razão. Estou precisando urgentemente de férias. Estou esgotada. Façam a apresentação. Confio em vocês. Eles mal conseguiam disfarçar a alegria, a euforia. Os olhos brilhavam. A ideia deles era clara. Apresentar números inflados artificialmente, esconder o rombo gigantesco como investimento estratégico em expansão e propor uma nova estrutura societária, que daria a eles cadeiras vitalícias no conselho, diluindo permanentemente o poder de Clarice, tirando dela o controle absoluto. O que eles não sabiam, o que não podiam nem imaginar, é que aquele aperto de mão e aquele sorriso cansado de Clarice seriam o início do fim, de suas vidas medíocres, de seus sonhos baratos, faltando 3 dias para a reunião decisiva. Clarice fez sua jogada mais arriscada, mais ousada. Ela viajou para Foz do Iguaçu, supostamente para visitar um cliente importante, um exportador de soja. Mas, na verdade, foi se encontrar secretamente com advogados criminalistas e com o delegado titular da Divisão de Crimes Financeiros da Polícia Civil do Paraná. Entregou o tablet de André, todas as gravações de áudio, os relatórios completos da auditoria forense, as notas fiscais falsas, os comprovantes de transferências. Quando voltou a Curitiba, na noite de quinta-feira, a cidade estava coberta por uma neblina densa, fantasmagórica, como se a própria natureza estivesse preparando o cenário para o ato final de uma tragédia grega. A manhã da reunião chegou. Sexta-feira, céu nublado, frio, o prédio da Logística Aliança, imponente, com sua fachada de vidro espelhado azul, refletia o céu cinza carregado. Na sala de reuniões do 20º andar, a mesa estava posta com perfeição. Garrafas de água mineral importada San Pellegrino, blocos de anotações Moleskine, canetas Montblanc, os conselheiros, homens e mulheres de terno escuro, rostos sérios, experientes, já estavam sentados, aguardando. André usava um terno italiano azul marinho, impecável, alfaiataria perfeita. Renata vestia um tailleur branco, imaculado, querendo passar uma imagem de pureza, de eficiência, de confiabilidade. Clarice entrou por último, propositalmente. Usava um vestido preto, simples, mas com um corte que denotava poder absoluto, e um escarpin Louboutin que fazia um som rítmico, ameaçador, no piso de mármore italiano. "Bom dia a todos", Clarice disse, sentando-se calmamente na cabeceira. Sua voz estava calma, controlada, perigosamente calma. André levantou-se, confiante, ligou o projetor de última geração e começou o show. Gráficos coloridos, animações dinâmicas, palavras de efeito, sinergia, mindset, disrupção, transformação digital. Renata complementava, falando animadamente sobre a nova era da aliança, sobre inovação, sobre agilidade. Eles estavam confiantes, soberbos, arrogantes, achando que tinham vencido no meio da apresentação ensaiada. André chegou ao slide crucial, o momento do golpe, a proposta de reestruturação do conselho. Para garantir essa expansão agressiva e necessária, André disse, estufando o peito, a voz firme, propomos a criação de 2 novas vice-presidências executivas,
com poder autônomo de decisão e direito a veto para mim e para a Renata, garantindo agilidade nas decisões estratégicas, já que nossa CEO, Clarice, tem demonstrado interesse legítimo em se dedicar a projetos pessoais e merece esse descanso depois de anos de dedicação. Um murmúrio correu pela sala. Surpresa, incredulidade. Clarice não se moveu, nenhum músculo. Apenas olhou discretamente para o técnico de TI, que estava no canto da sala, controlando o equipamento, e fez um sinal quase imperceptível com a cabeça. De repente, a tela da apresentação piscou. O gráfico de pizza colorido desapareceu. No lugar, surgiu um vídeo. O som preencheu a sala, com clareza cristalina. Era a gravação do carro de André, feita pela câmera de segurança interna, dashcam, que ele, em sua estupidez monumental, esqueceu que gravava áudio automaticamente e enviava tudo para a nuvem da conta familiar compartilhada. A vaca nem desconfia de nada, dizia a voz inconfundível de André no vídeo, enquanto ele dirigia e acariciava sensualmente a perna de Renata no banco do passageiro. Quando aprovarmos a reestruturação amanhã, respondia Renata, rindo, aquela risada aguda. A gente demite o Maurício, aquele diretor financeiro chato e velho, e coloca o meu primo Fernando, que não entende nada e vai assinar o que a gente mandar. Aí a sangria vai ser oficial. Legal, em 2 anos. A Clarice vai ter que vender a parte dela, por migalhas, para cobrir o rombo que a gente vai criar propositalmente, e a empresa vai ser nossa, finalmente. A sala congelou. Literalmente congelou. O silêncio foi tão absoluto, tão pesado, que era possível ouvir o zumbido elétrico do projetor, o ar-condicionado, as respirações contidas. André ficou branco, completamente branco, a cor drenando do rosto, a boca entreaberta, olhando horrorizado para a tela, onde sua própria voz, sua própria imagem, confessava o crime. Renata levou as mãos à boca, os olhos arregalados de pânico absoluto, olhando freneticamente de um lado para o outro, procurando uma saída, uma explicação, qualquer coisa. Clarice levantou-se devagar, muito devagar, teatralmente. Não precisou gritar, sua voz projetava-se naturalmente, com a autoridade de uma juíza, proferindo uma sentença de morte. Senhores conselheiros, ela começou, caminhando lentamente ao redor da mesa, como um predador cercando a presa. O que acabaram de ver e ouvir é apenas a ponta do iceberg, a superfície neste dossiê que está diante de cada um de vocês agora. Os conselheiros abriram simultaneamente as pastas pretas de couro, que tinham sido colocadas discretamente nas cadeiras antes deles chegarem. Encontram-se as provas irrefutáveis, documentadas, periciadas, de desvio de 7.200.000 reais, falsificação ideológica, fraude fiscal, formação de quadrilha e estelionato qualificado, orquestrados pelo meu marido André e pela minha ex-sócia e ex-amiga Renata. André tentou falar, gaguejando desesperadamente. Clarice, Isso é montagem, é deepfake, inteligência artificial. Você sabe que hoje em dia fazem qualquer coisa com computador. Isso não é real. Cale a boca, André. Clarice cortou-o, seca, sem nem olhar para ele, como se ele fosse menos que nada. As provas já foram periciadas por 3 laboratórios independentes e entregues oficialmente à Polícia Civil e ao Ministério Público do Estado do Paraná. Esta manhã, às 6 horas, a equipe de compliance já bloqueou todos os seus acessos, seus crachás, suas senhas, seus e-mails e, mais importante, as contas bancárias offshore, para onde vocês desviaram sistematicamente o dinheiro, foram congeladas judicialmente há exatos 15 minutos, por ordem do juiz da Vara de Crimes Financeiros. Renata começou a chorar. Um choro feio, desesperado, convulsivo, rímel escorrendo. Clarice,
Por favor, a gente pode explicar. Foi um momento de fraqueza. A gente se apaixonou, perdeu a cabeça. Não faz isso com a gente. Eu sou sua amiga, sua irmã. Você me conhece há 20 anos. Clarice parou na frente de Renata. Bem na frente, invadindo o espaço pessoal. Olhou profundamente no fundo dos olhos dela, aqueles olhos que ela conhecia há 2 décadas, que choraram com ela, que riram com ela, que agora eram apenas vazios. Amiga? Clarice perguntou, num sussurro gelado, cortante como vidro, que fez todos os conselheiros na sala se encolherem. Você não é minha amiga, Renata, você nunca foi. Você é um parasita, uma sanguessuga. Eu te tirei da lama, da miséria. Te dei uma carreira brilhante, te dei uma vida de luxo, te dei tudo. E você achou que podia roubar o meu legado? O amor barato de vocês, eu até perdoaria eventualmente. O coração, a gente remenda, supera. Mas roubar a empresa do meu pai? Roubar o futuro dos 300 funcionários que dependem dessa empresa para alimentar suas famílias? Isso é imperdoável, absolutamente imperdoável. Ela virou-se para a porta, fez um gesto. 2 policiais civis, paisana, e 4 seguranças particulares da empresa entraram na sala, silenciosamente. Levem-nos, Clarice ordenou, com a voz firme. Eles estão demitidos por justa causa, comprovada. E André? Ela se virou para o marido, uma última vez. Olhou nos olhos dele e viu apenas um homem pequeno, patético, covarde. Meus advogados vão enviar os papéis do divórcio litigioso, ainda hoje. Você sai deste casamento exatamente com o que entrou. Nada, absolutamente nada. O acordo pré-nupcial que você assinou sem ler, porque estava ocupado demais, imaginando como gastaria meu dinheiro. Garante separação total de bens, em caso de infidelidade comprovada documentalmente. E bom, a prova está no telão, em alta definição, para todos verem. André e Renata foram algemados, ali mesmo, na frente da elite empresarial de Curitiba, de São Paulo, de Porto Alegre. A cena foi humilhante, brutal, pública, necessária, enquanto eram arrastados para fora. André gritava impropérios, xingamentos, ameaças, mostrando finalmente sua verdadeira face, a máscara caindo completamente. E Renata soluçava, implorando piedade, misericórdia, perdão. A porta de madeira maciça se fechou, abafando os gritos. O silêncio voltou, pesado, mas diferente. Era um silêncio de respeito, não de tensão. Clarice voltou calmamente para a cabeceira da mesa. Suas mãos tremiam levemente sob a superfície, mas ninguém viu. Ela respirou fundo, profundamente, sentindo o cheiro de café expresso recém-passado e de vitória amarga. Olhou para os conselheiros, que a encaravam agora com um misto de medo reverencial e admiração profunda. Peço sinceras desculpas pelo transtorno, senhores, ela disse, retomando completamente a postura de CEO, de líder. Como podem ver detalhadamente na página 42 do dossiê, já recuperei 82% do valor total desviado, através do bloqueio judicial de bens dos réus, imóveis, veículos, investimentos, e cobri o restante, R$ 1.200.000, com meu capital pessoal. A saúde financeira da Logística Aliança está completamente intacta, sólida. Agora, se me permitem, temos um plano de expansão real para discutir, fundamentado, viável, e dessa vez, sem parasitas, sem sanguessugas, sem traidores. A reunião continuou. Por mais 3 horas, Clarice conduziu cada pauta, com precisão cirúrgica, com clareza absoluta, com autoridade incontestável. Quando tudo finalmente acabou, no meio da tarde, ela ficou sozinha na sala vazia. Caminhou até a janela de vidro, que ia do chão ao teto, vista panorâmica de Curitiba. A chuva havia parado, e um raio de sol tímido, dourado,
Furava as nuvens pesadas sobre o Parque Barigui. Ela estava sozinha agora. Completamente sozinha. Não tinha mais marido. Não tinha mais melhor amiga. A casa de 500 metros quadrados estaria vazia naquela noite. Silenciosa, fria. O silêncio seria seu único companheiro. Mas pela primeira vez em meses intermináveis, Clarice sentiu uma paz profunda, verdadeira. A paz de quem limpou a própria casa, de quem tirou o lixo, de quem restaurou a ordem. Ela pegou o celular e viu a notícia já circulando nos portais de notícias locais. Escândalo na alta sociedade paranaense. Diretores da Logística Aliança presos por fraude milionária e traição empresarial. Ela bloqueou a tela, jogou o celular na bolsa Hermès. Não importava o que diriam. Nunca importou. Naquela noite, Clarice não foi para casa chorar. Não foi para o apartamento vazio se lamentar. Ela dirigiu até uma pequena padaria polonesa tradicional, no bairro São Lourenço. Comprou o doce favorito de seu pai, pączki, rosquinha polonesa recheada. Sentou-se num banco de praça de madeira e comeu devagar, observando as crianças brincarem, os cachorros correrem, a vida acontecendo. Simples, verdadeira. Ela sabia que a cicatriz da traição ficaria para sempre, gravada na alma. Sabia que seria difícil confiar novamente em alguém, em qualquer pessoa, mas também sabia que era mais forte, muito mais forte do que imaginava. André e Renata tentaram de tudo, habeas corpus negado. Tentaram culpar um ao outro, delação premiada recusada. Tentaram negociar, implorar, ameaçar, mas o dossiê de Clarice era perfeito, blindado e irrefutável. Perderam a reputação, perderam o dinheiro, perderam a liberdade e, na prisão, perderam o amor que diziam ter, porque a paixão, baseada em interesse, em ganância, em ambição doentia, não sobrevive à falta de luxo, à falta de conforto, à realidade crua de uma cela de concreto, mas para entender completamente a transformação de Clarice e a frieza com que executou sua vingança. Precisamos conhecer de onde ela veio, quem ela realmente era, antes da traição, antes da dor. Clarice nasceu em 1987, num bairro operário de Curitiba, o Capão Raso, filha única de Zbigniew Kowalski e Teresa da Silva. Zbigniew era polonês. Chegou ao Brasil em 1979, com 22 anos, uma mala velha e $20 no bolso, fugindo da Polônia comunista, do regime opressor, da falta de futuro. Ele começou como lavador de caminhões, numa transportadora pequena na BR-277. Acordava às 4 da manhã, trabalhava até escurecer, ganhava uma miséria, mas economizava cada centavo. Em 3 anos, comprou um caminhão Scania velho, de 1975, mais ferrugem que metal, mais barulho que potência, e começou a fazer fretes, Curitiba, São Paulo, Rio, de volta, sem parar. Teresa era brasileira, filha de operários, costureira numa fábrica de confecções. Eles se conheceram numa festa da igreja polonesa, no bairro Orleans. Se apaixonaram, casaram rápido. E Clarice nasceu 9 meses depois, num parto difícil, no hospital evangélico. Teresa quase morreu, mas sobreviveu e criou a filha com mão de ferro e coração de ouro. Clarice cresceu vendo o pai trabalhar feito um condenado. Ele raramente estava em casa, sempre na estrada, sempre dirigindo, sempre lutando. Mas quando estava, ensinava. Clarice, minha filha, neste mundo, ninguém te dá nada. Você tem que pegar, com trabalho, com suor, com inteligência. Ela absorvia cada palavra, como esponja. Aos 16 anos, Clarice já ajudava o pai. Fazia a contabilidade básica, num caderno de capa dura, controlava pagamentos, recebia clientes, negociava prazos, tinha talento natural para números, para gestão. Estudava à noite, de dia trabalhava. Passou no vestibular para a administração na UFPR, Federal do Paraná.
primeira da família a entrar na universidade. Foi lá que conheceu Renata. Primeira semana de aula, Renata estava perdida. Sem dinheiro para xerox, sem dinheiro para almoço. Clarice ofereceu ajuda, pagou o xerox, dividiu o lanche e nasceu uma amizade. Ou o que Clarice achava que era amizade. Elas dividiram apartamento durante 5 anos, República de Estudantes, no centro, Rua Riachuelo, apartamento pequeno, 2 quartos, cozinha minúscula. Mas era delas. Clarice pagava 2/3 do aluguel. Renata, 1/3, porque Clarice trabalhava meio período na empresa do pai, que agora tinha 10 caminhões, e faturava bem. Durante a faculdade, Clarice transformou o negócio do pai, informatizou tudo, criou planilhas, sistemas de controle, rotas otimizadas. O faturamento triplicou em 2 anos. Zbigniew ficava orgulhoso. Minha filha, você tem cabeça de homem de negócios, melhor que muitos homens que conheço. Quando Clarice tinha 23 anos, recém-formada, aconteceu a tragédia. Zbigniew sofreu um infarto massivo na estrada, entre Curitiba e Paranaguá. Morreu ao volante. O caminhão saiu da pista. Bateu numa árvore, mas ele já estava morto antes. O coração tinha parado. Teresa entrou em depressão profunda. Parou de comer, de falar, de viver. Clarice, aos 23 anos, teve que assumir tudo. A empresa, a mãe, as dívidas, os funcionários. Eram 10 caminhões, 15 motoristas, 20 famílias dependendo. Ela não tinha escolha. Assumiu. Os primeiros anos foram brutais. Clientes não respeitavam uma mulher jovem. Cadê seu pai? Cadê o dono? Quero falar com um homem. Ela engolia. Provava competência. Negociava duro. Nunca chorava na frente de ninguém. Chorava sozinha, no carro, no banho, mas seguia. Em 5 anos. A Logística Aliança tinha 50 caminhões. Em 10 anos, 200. Em 15, 500. E operação de comércio exterior, importação, exportação, despacho aduaneiro, armazenagem. Clarice construiu um império, do zero, com sangue, suor e lágrimas invisíveis. E durante todo esse tempo, Renata estava ao lado, sempre, ou pelo menos parecia estar. Clarice a promoveu, primeiro para gerente, depois para diretora operacional. Confiava cegamente. Você é minha irmã, minha família escolhida. Renata sorria, abraçava, agradecia. E por dentro cultivava inveja, ressentimento, ganância. Quando Clarice conheceu André, numa exposição no MON, Museu Oscar Niemeyer. Ela estava com 33 anos, focada, bem-sucedida, mas sozinha. André era arquiteto, bonito, charmoso, a perseguiu, flores, jantares, poemas. Ela se deixou conquistar, pela primeira vez na vida. Baixou a guarda. Casaram após 2 anos de namoro. Cerimônia linda. Igreja São Francisco. Recepção no Clube Curitibano. 300 convidados. Renata era madrinha. Fez um discurso emocionado. Clarice é minha irmã, minha melhor amiga. Desejo toda a felicidade do mundo. Lágrimas nos olhos. Todos aplaudiram. Ninguém viu a mentira. André era bom de cama, bom de conversa, mas ruim de caráter. Tinha dívidas escondidas, 50 mil em cassinos clandestinos, em Foz do Iguaçu, em sites ilegais. Clarice descobriu antes do casamento. Ele chorou, implorou, prometeu mudar. Ela pagou toda a dívida e fez ele assinar acordo pré-nupcial rígido, separação total de bens. Ele assinou sem ler, apressado, ansioso para casar com a milionária. Os primeiros 3 anos foram bons, ou pareciam ser. André trabalhava no escritório dele, ganhava razoável. Não precisava do dinheiro de Clarice, ou não deveria, mas o padrão de vida subiu. BMW, Rolex, roupas de grife, viagens. Ele se acostumou, rápido demais. Quando Clarice o convidou para ser diretor de marketing da Aliança, ele aceitou na hora, largou tudo. O salário era 3 vezes maior,
120 mil por mês, mais bônus, mais benefícios. Ele achava que merecia, que era competente. Não era, era apenas o marido da dona. E Renata via tudo, via André gastando, ostentando, vivendo do dinheiro de Clarice. E começou a pensar: por que ele pode e eu não? Eu trabalho mais, sou mais competente, mereço mais. A inveja virou desejo, o desejo virou obsessão. O affair começou 6 meses antes da descoberta, numa viagem de negócios, Porto Alegre, convenção de logística. André e Renata foram juntos. Clarice ficou em Curitiba, reunião com investidores. Eles jantaram, beberam vinho Cabernet caro e cruzaram a linha. Hotel Sheraton, suíte de luxo, vista para o Guaíba, pagamento no cartão corporativo da empresa. Depois disso, não pararam mais, não conseguiram. Motéis caros na região metropolitana, restaurantes escondidos em Morretes, apartamento de amigo em Balneário Camboriú, sempre com dinheiro da empresa, sempre achando que Clarice nunca descobriria, que ela era boba, ingênua demais, cega de amor e trabalho. E o pior de tudo, não era apenas sexo, não era apenas tesão proibido, eles planejavam ativamente. E se a gente ficasse com tudo? E se a gente tirasse ela da jogada? Ela trabalha demais, tá estressada sempre. A gente força um burnout público, uma saída por doença mental e assume o controle total. A ganância crescia exponencialmente a cada encontro secreto, a cada desvio bem-sucedido. Nos meses seguintes, a prisão. Curitiba falou apenas daquilo. O escândalo dominou jantares, rodas de executivos, colunas sociais. Você viu o que a Clarice fez? Mandou prender o próprio marido e a melhor amiga. Alguns criticavam. Poderia ter resolvido em família. Não precisava expor assim, mas a maioria respeitava, admirava até. Ela fez o certo, zero tolerância. André e Renata tentaram reverter. Advogados caros, banca inteira, alegaram armação, perseguição, mas as provas eram sólidas demais, irrefutáveis. Perícias confirmaram a autenticidade. Não houve habeas corpus, não houve liberdade provisória, alto risco de fuga, patrimônio desviado para offshore. O julgamento foi rápido. 6 meses depois, tribunal lotado, imprensa em peso. Clarice não compareceu. Mandou representante legal. Não queria dar satisfação, nem ver as caras deles. André pegou 7 anos, regime fechado. Renata, 6 anos e meio. Mesma pena praticamente. Na prisão, feminina para Renata, masculina para André. A realidade bateu. Forte. Renata dividia cela com traficantes, ladrões, assassinas. Ela, que jantava caviar, agora comia arroz com ovo. Ela, que usava Prada, agora usava uniforme surrado. As outras presas a odiavam. Patricinha metida. Apanhou 2 vezes. Perdeu 2 dentes. André não se adaptou, nunca. Prisão não é lugar para homem vaidoso. Ele apanhou na primeira semana. Tentou suicídio na segunda. Não conseguiu. Virou capacho. Servia os chefes da cela. Lavava roupa. Fazia faxina. A queda foi vertical. Eles tentaram se comunicar. Cartas, recados. Tentaram manter a farsa do amor. Te amo. Espero você. Mas com o tempo, o amor comprado acabou. Renata culpou André. Tudo foi ideia sua. André culpou Renata. Você me seduziu. E brigaram por carta. Se odiaram em 1 ano. Nem falavam mais. Clarice reconstruiu sua vida devagar. Tijolo por tijolo, promoveu Maurício, o diretor financeiro que eles queriam demitir, para vice-presidente. Ele era honesto, competente, leal. Contratou Carolina, jovem advogada de 30 anos, para a diretoria jurídica. Daniela, engenheira de produção, para operações, mulheres, principalmente. Clarice queria mulheres na liderança que entendessem luta, sacrifício, que não estivessem ali por sobrenome
ou casamento, mas por mérito puro. A empresa cresceu, 40% no primeiro ano, 60% no segundo. Clarice expandiu para Nordeste, Recife, Salvador, Fortaleza, abriu filial em Miami para operação internacional. O faturamento ultrapassou R$ 1 bilhão. E Clarice? Ela não se fechou completamente. Voltou a sair, jantares, eventos, mas diferente, mais cautelosa, mais seletiva. Conheceu pessoas novas, um médico oncologista, um professor universitário, um juiz federal. Namoros leves, nada sério. Não confiava mais, não conseguia. 2 anos depois da prisão, Clarice vendeu o apartamento da cobertura. Muitas memórias ruins. Comprou uma casa, Ecoville, térrea, com jardim grande. Adotou 3 cachorros, Golden Retrievers, que a amavam incondicionalmente, sem segundas intenções, sem mentiras. Começou terapia, 3 vezes por semana, com uma psicóloga experiente, trabalhando trauma, traição, confiança. Foi difícil. Chorou muito, mas aos poucos. Cicatrizou. Não esqueceu, nunca esqueceria, mas aprendeu a viver com a cicatriz. Aos 42 anos, Clarice estava mais forte que nunca. Empresa sólida, saúde boa, amigos novos, verdadeiros. Aprendeu a distinguir lealdade de interesse, amor de conveniência, amizade de parasitismo. Um dia, 3 anos depois, recebeu uma carta da prisão de Renata, escrita à mão, papel barato. Clarice, eu sei que não mereço, mas peço perdão. Eu fui estúpida, gananciosa, invejosa. Você foi minha melhor amiga, minha irmã, e eu traí. Da pior forma, não espero que me perdoe, mas queria que soubesse. Que sinto muito, muito mesmo. Clarice leu, releu e jogou no lixo, sem responder. Perdão? Talvez um dia, daqui a décadas. Mas responder? Dar atenção? Nunca. Aquele capítulo estava fechado. Definitivamente. André tentou também. Ligações reversas da prisão, cartas, pedindo dinheiro. Preciso de advogado melhor. Preciso de remédios. Clarice bloqueou tudo. Instruiu secretária, 0 contato, 0 resposta, 0 piedade. Hoje, Clarice é referência, palestras em universidades, entrevistas em revistas, a empresária que reconstruiu um império após traição brutal. Ela fala abertamente, sem vergonha, sem raiva, apenas fatos. Confiei demais, aprendi a confiar melhor. Criou o Instituto para apoiar mulheres empreendedoras, vítimas de violência financeira, psicológica, física. Doa tempo, dinheiro, experiência. Quer que outras não sofram, ou se sofram, que saibam reagir. E a lição final, que Clarice ensina sempre, em cada palestra, em cada entrevista, é simples, mas poderosa. Documente tudo, sempre, contratos, conversas, decisões, porque quando a confiança quebra, quando o amor vira traição, apenas fatos salvam, apenas provas protegem. A história de Clarice, André e Renata não é única, repete-se 1000 vezes por todo o Brasil, empresas familiares, sociedades entre amigos, casamentos com sócio, sempre alguém acha que pode levar vantagem, que pode roubar, que pode trair, e às vezes consegue, mas às vezes encontra uma Clarice e paga caro. Muito caro. A lição que fica dessa história real é dura como concreto, mas necessária como ar. Cuidado com quem você coloca na sua mesa, no seu conselho, na sua cama, na sua vida. Cuidado com quem aplaude suas vitórias em público, mas não te ajuda nas batalhas privadas, nas madrugadas difíceis, nas decisões impossíveis e nunca, jamais, em hipótese alguma, subestime uma mulher que sabe exatamente o valor do seu próprio suor, do seu próprio sacrifício, do seu próprio sangue derramado construindo algo do zero, porque essa mulher, quando traída, quando roubada, não explode, não grita, ela documenta, planeja e executa com precisão cirúrgica.
A vingança não precisa ser barulhenta como fogos de artifício, não precisa ser explosiva como dinamite. Às vezes, na verdade quase sempre, ela é silenciosa como neve caindo, é apenas um clique certeiro, no slide certo, na hora certa, com a temperatura emocional de gelo polar, de quem sabe que a verdade, cedo ou tarde, inevitavelmente, sempre vence, se essa história de justiça, de lealdade traída, de vingança meticulosamente calculada te impactou profundamente. Se você também acredita firmemente que a lealdade é o bem mais precioso que existe neste mundo cruel, deixa o seu like agora mesmo. Esse like ajuda o canal, ajuda essa mensagem chegar a mais pessoas, a mais mulheres, a mais empresários que precisam abrir os olhos. Compartilha esse vídeo com aquela amiga que ex um dia específico, 3 anos exatos depois do escândalo. Clarice recebeu uma carta registrada da penitenciária feminina de Piraquara, de Renata, escrita à mão trêmula, papel sulfite barato amarelado. Clarice, eu sei perfeitamente que não mereço nada, nenhum perdão, nenhuma consideração, mas preciso pedir. Eu fui estúpida, incrivelmente gananciosa, doentiamente invejosa. Você foi genuinamente minha melhor amiga, minha única irmã verdadeira, e eu traí da pior forma humanamente possível. Não espero nem imploro que me perdoe, mas queria desesperadamente que soubesse, que sinto muito, muito mesmo, todos os dias aqui dentro. Clarice leu calmamente, releu 2 vezes, analisou cada palavra e jogou diretamente no lixo, sem responder, sem emocionar. Perdão? Talvez um dia distante, daqui a décadas talvez, quando a dor cicatrizasse completamente. Mas responder agora, dar atenção, dar importância, nunca, jamais. Aquele capítulo negro estava definitivamente fechado, trancado, enterrado, para sempre. André tentou contato também, múltiplas vezes. Ligações reversas insistentes da prisão, cartas dramáticas, pedindo dinheiro descaradamente. Preciso urgentemente de advogado melhor para recurso. Preciso de remédios caros para a pressão. Preciso de dinheiro para proteção aqui dentro. Clarice bloqueou absolutamente tudo, instruiu secretária firmemente. 0 contato, 0 resposta, 0 compaixão, 0 piedade. Ele escolheu que arcasse sozinho. Hoje, 5 anos depois, Clarice é referência nacional absoluta. Palestras em universidades renomadas, entrevistas em revistas especializadas, documentários sobre empreendedorismo feminino. A empresária que reconstruiu bilhão após traição brutal. Ela fala abertamente sempre, sem vergonha nenhuma, sem raiva residual, apenas fatos frios. Confiei demais cegamente, aprendi a confiar melhor estrategicamente. Criou o Instituto Social para apoiar mulheres empreendedoras vulneráveis, vítimas de violência múltipla, financeira, psicológica, física. Doa generosamente tempo, dinheiro, experiência acumulada. Quer que outras mulheres não sofram igual, ou, se sofrerem inevitavelmente, que saibam reagir adequadamente, que saibam se proteger. E a lição final poderosa, que Clarice ensina religiosamente sempre, em cada palestra motivacional, em cada entrevista detalhada. É simples, mas extremamente poderosa, transformadora. Documente absolutamente tudo, sempre, sem exceção. Contratos assinados, conversas importantes gravadas, decisões registradas, porque quando a confiança quebra completamente, quando o amor verdadeiro vira traição hedionda, apenas fatos documentados salvam. Apenas provas irrefutáveis protegem efetivamente. A história completa de Clarice, André e Renata não é única nem rara. Repete-se, infelizmente, 1000 vezes diariamente, por todo o Brasil continental. Empresas familiares implodindo,
sociedades entre amigos explodindo, casamentos com sócio desintegrando. Sempre alguém ambicioso acha que pode levar vantagem, que pode roubar sistematicamente, que pode trair impunemente e às vezes consegue tristemente, mas às vezes encontra uma Clarice e paga terrivelmente, caro demais, muito caro. A lição que fica dessa história absolutamente real é dura como concreto armado, mas necessária como o oxigênio. Cuidado extremo com quem você coloca na sua mesa, no seu conselho administrativo, na sua cama conjugal, na sua vida pessoal. Cuidado com quem aplaude efusivamente suas vitórias em público, mas não te ajuda concretamente nas batalhas privadas, nas madrugadas difíceis sozinho, nas decisões impossíveis angustiantes e nunca, jamais, em hipótese alguma possível, subestime uma mulher que sabe exatamente o valor do seu próprio suor, do seu próprio sacrifício diário, do seu próprio sangue derramado construindo algo do zero absoluto. Porque essa mulher específica, quando traída brutalmente, quando roubada sistematicamente, não explode emocionalmente, não grita histericamente, ela documenta metodicamente, planeja estrategicamente e executa cirurgicamente, com precisão milimétrica. A vingança não precisa ser barulhenta como fogos de artifício. Não precisa ser explosiva como dinamite TNT, às vezes. Na verdade, quase sempre e efetivamente, ela é silenciosa como neve caindo. É apenas um clique certeiro, no slide exato, na hora precisa. Com a temperatura emocional de gelo polar, de quem sabe, indubitavelmente, que a verdade, cedo ou tarde, inevitavelmente, sempre vence absolutamente. Se essa história impactante de justiça, de lealdade brutalmente traída, de vingança meticulosamente calculada, te impactou profundamente, se você também acredita firmemente que a lealdade é o bem mais precioso que existe neste mundo cruel, deixa o seu like agora mesmo. Esse like simples ajuda enormemente o canal. Ajuda essa mensagem chegar a mais pessoas, a mais mulheres, a mais empresários que precisam urgentemente abrir os olhos. Compartilha esse vídeo com aquela amiga que está cega na sociedade, com aquele primo que confia demais no sócio, com aquela tia que não vê o que o marido faz. Às vezes, um único vídeo pode salvar um império, pode salvar uma vida inteira. E comenta aqui embaixo, com total sinceridade, o que você faria exatamente no lugar da Clarice? Teria a mesma frieza cirúrgica? A mesma paciência de meses? Ou teria explodido no primeiro sinal? Teria confrontado logo? Teria feito escândalo público? Eu quero ler sua opinião verdadeira, sem julgamentos morais. Se inscreve no canal agora, para mais histórias reais assim, sobre o lado obscuro da mente humana, as traições que ninguém espera, as vinganças que ninguém esquece, as reviravoltas que a vida dá, quando menos esperamos. Até a próxima história, até o próximo caso. E lembre-se sempre, grave isso na memória. O silêncio estratégico é sempre a melhor resposta inicial e o sucesso real, construído sobre verdade, é sempre, sempre a melhor vingança possível contra quem duvidou, contra quem roubou, contra quem traiu. Mas há ainda mais detalhes dessa história, detalhes que revelam a profundidade da traição e a extensão da vingança. Durante os meses de investigação secreta, antes de expor tudo, Clarice descobriu coisas que nem imaginava. O esquema de desvio era mais sofisticado do que pensava inicialmente. Renata tinha criado 6 empresas fantasmas, todas registradas no nome de laranjas, primos distantes, ex-namorados, até o próprio jardineiro dela. Pessoas que nem sabiam que tinham CNPJ aberto no nome. Essas empresas faturavam mensalmente para a Logística Aliança, serviços que nunca foram prestados, manutenções que nunca ocorreram, consultorias imaginárias, marketing fantasma. A engenharia era impressionante,
Notas fiscais perfeitas, contratos bem elaborados, tudo parecia legítimo na superfície. André complementava o esquema pelo lado do marketing, contratava agências de publicidade de fachada, que faziam campanhas inexistentes, outdoors que nunca foram impressos, comerciais que nunca foram ao ar. E as agências pertenciam a amigos dele, que devolviam 80% do dinheiro em espécie, em malas, em mochilas, em sacolas de supermercado. O dinheiro era lavado de forma clássica. Compra de imóveis em nome de terceiros, carros de luxo registrados em nome de laranjas, investimentos em Bitcoin, transferências para contas em paraísos fiscais, Ilhas Cayman, Panamá, Bahamas, lugares onde a fiscalização brasileira não alcançava facilmente. Quando Clarice contratou a auditoria forense, os investigadores ficaram impressionados. "Esse esquema está ativo há quanto tempo?" perguntou o auditor-chefe. Um homem de 60 anos, especialista em fraudes corporativas. "Pelo menos 2 anos, talvez 3, Clarice respondeu, com a voz controlada, mas sentindo náusea. "Como você não percebeu antes?" ele perguntou, sem malícia. "Apenas curiosidade profissional. Porque eu confiava completamente", ela disse. "Simplesmente. E confiança cega é o melhor disfarce para a traição." A auditoria revelou que o total desviado não era 7 milhões. Era 9.400.000 reais. Quase 10 milhões. Uma fortuna. O suficiente para comprar 30 apartamentos de luxo, ou uma fazenda inteira, ou viver de renda pelo resto da vida sem trabalhar. E o pior, o absolutamente pior, é que eles já tinham comprado uma cobertura em Balneário Camboriú, vista frontal para o mar, 400 metros quadrados, 3 suítes, piscina privativa, no nome de uma offshore. Planejavam se mudar quando afastassem Clarice definitivamente da empresa. Tinham até decorado o apartamento. Móveis planejados, lustres importados. Quadros caros, roupas de cama egípcias, tudo pronto. Esperando apenas o golpe final, a queda de Clarice, a apropriação completa da empresa, quando a polícia invadiu aquela cobertura, com mandado de busca e apreensão. Encontraram tudo. Documentos, contratos, fotos de André e Renata lá, selfies sorridentes, champanhe, felicidade de bandidos, nossa casa do amor. Renata tinha escrito num post-it colado na geladeira. Clarice viu as fotos durante o processo. O delegado mostrou como parte da investigação. Ela sentiu vontade de vomitar novamente, mas se controlou. Apenas olhou, arquivou mentalmente e seguiu em frente. O apartamento foi leiloado, arrematado por um empresário de São Paulo, por 4 milhões, metade do valor de mercado. O dinheiro foi para cobrir parte das dívidas do esquema. Clarice não quis, não aceitou. "Não quero nada que tenha energia deles, prefiro perder o dinheiro." Durante o julgamento, várias coisas chocantes vieram à tona. Testemunhas apareceram. Funcionários que tinham visto coisas estranhas, mas tinham medo de falar. Uma secretária, Dona Marlene, 50 anos, 20 anos de casa, depois chorando. "Eu vi eles se beijando, no estacionamento, de madrugada. Achei que tinha visto errado, que era impressão minha, mas não era." Ela disse. "Por que não contou?" O promotor perguntou. "Porque eu tinha medo. A Dona Renata era minha chefe direta. Ela podia me demitir. Eu tenho filhos para criar. Precisava do emprego." Outro funcionário, Marcos, motorista, disse que levou os dois várias vezes para motéis. Eles achavam que eu era mudo, surdo, invisível, mas eu via tudo, ouvia tudo. Ele depôs com raiva. "Eu queria contar para a Dona Clarice, mas não era meu lugar, não era minha vida." Clarice ouviu todos os depoimentos depois, leu todas as atas e entendeu. As pessoas sabiam ou desconfiavam, mas ninguém teve coragem de falar, por medo, por conveniência, por achar que não era problema deles. E isso a fez pensar sobre a cultura do silêncio, sobre como as pessoas veem o errado.
mas se calam, por covardia, por egoísmo, por indiferença. E isso permitiu que a traição continuasse, mês após mês, ano após ano. Por isso, quando reconstruiu a empresa, Clarice implementou canais de denúncia anônimos, ouvidoria externa, compliance rígido. Nunca mais, ela disse na reunião, nunca mais quero que um funcionário tenha medo de falar, de denunciar, de alertar. A empresa mudou completamente. Transparência total, prestação de contas, auditoria trimestral, rodízio de fornecedores, licitações, tudo documentado, filmado, gravado, a prova de traição. E Clarice, ela aprendeu a lição mais dura, mas mais valiosa, de toda a sua vida. Confiança sem verificação é ingenuidade. Amor sem reciprocidade é escravidão. Amizade sem lealdade é hipocrisia. Hoje, quando dá palestras, sempre termina com a mesma frase: confie, mas verifique, ame, mas não seja cega, seja leal, mas exija lealdade e nunca, nunca deixe ninguém te fazer sentir culpada por proteger o que é seu, por defender o que construiu, por punir quem te traiu. A plateia sempre se levanta, ovação, lágrimas, porque cada pessoa ali conhece alguém ou é alguém que sofreu traição semelhante, que perdeu algo, que foi enganada. E a história de Clarice dá esperança de que é possível reconstruir, vingar, vencer. Anos depois, Clarice estava num evento, prêmio de empresária do ano, auditório lotado, 1000 pessoas. Ela subiu ao palco, vestido longo preto, elegante, recebeu o troféu, de vidro e metal, pesado, significativo. No discurso, ela agradeceu à equipe, aos clientes, aos fornecedores. E então, fez uma pausa, olhou para a plateia e disse algo inesperado. Quero agradecer também às 2 pessoas que tentaram me destruir, que roubaram minha confiança, meu dinheiro, minha paz, porque elas, sem saber, me ensinaram a lição mais valiosa, me tornaram mais forte, mais sábia, mais implacável. Se elas estão assistindo, de onde estiverem, quero que saibam que não venci apesar da traição, venci por causa da traição. Obrigada. A plateia ficou em silêncio por 3 segundos. Depois, explodiu em aplausos, ovação de pé. Durou 5 minutos. Naquela noite, Renata, na prisão, assistiu ao prêmio. Pela televisão da sala comum, viu Clarice, linda, vitoriosa, poderosa, e chorou, não de raiva, mas de arrependimento profundo, de dor, de consciência do que perdeu, para sempre. André também assistiu, de outra prisão, distante, e pela primeira vez em anos entendeu que não perdeu apenas dinheiro ou liberdade, perdeu a chance de estar ao lado de uma mulher extraordinária que o amou verdadeiramente e ele jogou fora, por ganância, por luxúria barata, por estupidez monumental. E Clarice, ela voltou para casa, naquela noite, tirou o vestido de gala, o salto alto, a maquiagem, colocou pijama e sentou no sofá, com seus 3 cachorros, assistindo um filme qualquer, comendo pipoca. E pela primeira vez, em muito tempo, sentiu-se completamente em paz, feliz, realizada. Não precisava de marido, ou de melhor amiga, ou de ninguém. Tinha a si mesma. E isso, descobriu, era mais que suficiente, porque no final, essa é a verdadeira lição. A vingança perfeita não é destruir quem te traiu, é construir uma vida tão boa, tão plena, tão bem-sucedida, que eles percebam, todos os dias, o que perderam, o que jogaram fora, o que nunca mais terão. Clarice conseguiu. E você também pode. Se um dia, Deus te livre, passar por traição semelhante, lembre-se dessa história, documente, planeje, execute e reconstrua, mais forte, mais sábia, mais vitoriosa. E se você chegou até aqui, até o final dessa história, significa que se importa, com lealdade, com justiça, com verdade. Compartilhe essa mensagem
para que chegue a quem precisa. Essa foi a história real de Clarice, de André, de Renata e de como a vingança mais poderosa é aquela que não precisa gritar, apenas vencer, silenciosamente, definitivamente. Lembre-se sempre, a verdade vence, sempre vence, a justiça prevalece, sempre, inevitavelmente.